Amor, imbatível amor. Capítulo 12, parte A. Transtornos contemporâneos. Os impulsos que se derivam dos instintos básicos levam o indivíduo à busca do prazer imediato, a fim de sobreviver aos mecanismos agressivos àqueles que arrastam ao desequilíbrio e à consumpção física e emocional. Ao mesmo tempo, as necessidades de preservação da existência física, a disputa por um lugar ao sol, as ambições exageradas, os anseios do sentimento e os desejos perturbadores contribuem para que se instalem tormentos íntimos no ser humano, levando-o a distonias emocionais. Simultaneamente, as pressões externas, os compromissos em tempo exíguo, o tráfego desumano, a violência urbana, o medo contribuem de forma preponderante para o equilíbrio se desnorteie, dando surgimento à disfunção psicofísicas com tendências agravantes. A busca do prazer, no bom sentido, aquele que transcende o imediatismo sexual e o do estômago, ampliando-se a área da beleza e da estesia, da esperança e do bem-estar, emula a luta ao tempo que desgasta a emoção, precipitando frustrações quando a resposta não é imediata, ou a ansiedade que combure, torturando de maneira lamentável. A ilusão, propiciada pelo modismo dos equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos, desencadeia a luta para adquiri-los, ao mesmo tempo que a falsa necessidade de conforto exagerada perturba as aspirações normais, desorganizando a programação de paz, em razão da perda do sentido de valores, no qual o secundário se faz preponderante em detrimento da qualidade e da ordem de conteúdos que os devem caracterizar. A busca de sucesso, isto é, de poder, que proporciona destaque social, prestígio político, privilégios, constitui-se meta central do comportamento humano, como se a própria existência pudesse reduzir-se à transitoriedade, às variações da bolsa, aos impositivos da economia internacional, às negociações político-partidárias. Como consequência, advêm os tormentos modernos, as lutas intérminas pela posse, as preocupações exageradas para amontoar coisas, distanciando-se da autorrealização, da autoplenificação. Facilmente surge a desestruturação da personalidade com a instalação de distúrbios compatíveis com a intensidade do estresse. O êxito não é portador de magia, de fenômenos que alterem o ser interior, desde que o mesmo não se encontre equipado com valores para enfrentá-lo e vivê-lo. Eis porque, lograda a meta, outra nova se apresenta em desafio perturbador, conduzindo ao desvario e à alucinação. Mesmo quando conseguido um estágio, o tédio que sucede à conquista se instala até que outra motivação forte levante o ânimo do indivíduo, que se lhe entrega, vivenciando fases de comportamentos instáveis. Nesse ínterim, a fuga para o álcool, o tabaco, as drogas, o sexo em desregramento se apresentam como solução, prazer que não atende às necessidades reais, aquelas que predominam com a natureza humana e tem transcendência em razão da sua origem, do ser espiritual que é. Crê-se indevidamente que o êxito é o medidor de valores através dos quais se destacam as pessoas. Encontra-se em qualquer tipo de busca, não somente econômica, mas também cultural, científica, social, artística, em qualquer área que seja necessário o desempenho e a manifestação de valores. O sucesso tem sentido quando realiza o lutador, estabelecendo equilíbrio na conduta e produzindo paz interior. Em caso contrário, não se trata de uma realização legítima, porém de uma projeção de imagem que se faz aflição pelo temer competidores
por fragilizar-se com facilidade, por estar em constantes enfrentamentos. O significado da luta estabelece-se nas metas libertadoras dos sentimentos angustiantes, das paixões primárias, dos instintos básicos. Perda do si. O ser humano é, na sua essência, um animal social, programado para viver em grupo, através do qual mais facilmente pode desenvolver os sentimentos, transformar os instintos primitivos em razão, ascendendo emocionalmente até atingir o patamar da intuição. Não obstante, a herança ancestral de exclusiva vinculação com a espécie mantém-no em algumas faixas de experiência humana, com as reações agressivas em deferência aos demais membros da sociedade. Essa conduta atávica, perturbadora, se desenvolve como individualismo, que o isola da comunidade, empurrando-o para a vivência de conduta estranha e alienada. Outras vezes, para fugir a esse comportamento, persegue o sucesso com a avidez tormentosa, nele colocando todas as suas aspirações. Quando isso ocorre, e não possuindo resistências morais em desenvolvimento, nem maturidade psicológica, torna-se massificado pelas conquistas tecnológicas, pela mídia insensível, desaparecendo no volume da sociedade, confundido com todos, sem possibilidades de iniciativa pessoal, de autorrealização, de identificação dos objetivos essenciais da existência humana, ocorrendo-lhe a perda do si. As suas são as aspirações e os gostos gerais, por sentir-se esmagado pela propaganda que o aturde, quanto mais ele a consome. Sem opção, porque desidentificado com o si, o ego atormentado e inseguro sucumbe pela indiferença ao assumir atitudes excêntricas, como necessidade de autoafirmação. Nessa busca, a sua definição pessoal se faz arrogante, com peculiaridades que chamam a atenção e provocam comentários. Sua indumentária, conduta, aparência e gestos mascaram a timidez e a importância emocional de que se sente vítima, numa forma de agressão ao sistema, ao qual não se lhe impôs e que lhe torna a realização pessoal tormentosa. A falta de individualidade é compensada pela explosão do ego que aturde. O indivíduo, nessa situação, tem medo da convivência social e, quando forma o seu grupo, é para esconder-se e chocar a sociedade em geral. Normalmente, trata-se de alguém enfermo, além dos conflitos psicológicos que o assaltam, sofre de outros distúrbios fisiológicos, especialmente na área do sexo, na qual somatiza as inquietações, mascarando-se para negar a dificuldade e chamar atenção pelo exotismo em que mergulha. A sociedade agita-se em torno do sucesso, em razão do ilusório poder que ele proporciona e por decorrência de raciocínios que não correspondem à realidade, tais como a aquisição da paz, a vitória sobre impedimentos e a ausência de problemas. O êxito veste exteriormente o indivíduo, sem o modificar por dentro, nem conceder-lhe plenitude. Trata-se de um objetivo que se pode também transformar em mecanismo de fuga dos conflitos que se não tem coragem de enfrentar ou que se prefere ignorar. Não raro, ao conseguir-se o êxito, depara-se com o vazio interior, a desmotivação, o tédio. São comuns os biótipos de sucesso que se apresentam frustrados, magoados com a vida, sucumbido em depressão. Aqueles que lhes invejam o luxo, a família sorridente, as extravagâncias, não percebem que tudo isso são exibicionismo que se distanciam da verdade.
Alguns triunfadores, na realidade, são tímidos quando em convívio particular. Astros da mídia e sucessos das finanças, denunciando receios injustificáveis e, quando descidos do pedestal da fama, confundem-se na massa, tornando-se insignificantes. A vida plena exige criatividade, movimentação, integração vibrante e satisfatória na busca do prazer essencial. Todos os esforços que movem aqueles que triunfaram sobre si mesmos através das atividades a que se entregaram, artes, ciências, filosofia, religião, anelavam pelo encontro a conquista do prazer e da plenitude. Mas, não somente eles, outros também que se não tornaram conhecidos e que não se massificaram, mantendo seus ideais e lutando por eles com o estoicismo e a abnegação, alimentavam o desejo de tornar a existência prazerosa, compensadora, mesmo quando isso os levava ao holocausto, à perda dos haveres, do nome, da situação, preservando com serenidade a ambição de conquistar a imortalidade. Na perda do si, efeito da vida moderna, o indivíduo frustra-se, ficando atrás daqueles que brilham, consumindo-lhes o sucesso, ao tempo em que os ajuda a vender mais, a desfrutar de mais êxito. A sua invisibilidade nem sequer é percebida, mas constitui apoio e segurança para aqueles que se destacam. De outra forma, a ocorrência também contribui para o aumento da criminalidade, para as condutas aberrantes. A agressividade surge, então, quando o espaço diminui, seja entre os animais ou entre os homens, comprimindo-os, tornando-se violentos. Impossibilitados de alcançar ou de serem alcançados pelas luzes do sucesso, explodem em perversidade, em conduta criminosas que os retiram do anonimato e os transformam em ídolos para os outros psicopatas, que os seguirão, neles tendo seus mitos. Por sua vez, os seus líderes são indivíduos reais ou conceptuais que a mídia celebriza pela hediondez, disfarçada de coragem, porque são defensores da lei e da sociedade, embora os métodos truanescos de que se utilizam, ou pela habilidade de burlarem o sistema, de se tornarem justiceiros, a seu modo, ou de se imporem pelo suborno, pelo medo, pelo poder, que os outros reduz ao nada. Uma vida saudável não naufraga na perda do si, por estabelecer os seus próprios ideais, expressos em uma conduta harmônica, dentro das diretrizes do socialmente aceito e caracterizada pela autoconsciência. O sucesso exterior não prescinde daquele interno, que decorre da perfeita assimilação dos objetivos existenciais e dos interesses pessoais. Quando se diz que outrem está realizando isso, tal não significa a verdade, mas o que dele se pensa, que ele projeta, ou no que ele crê sob o ponto de vista social, material, artístico, cultural. A autorrealização é como um processo de autoconquista e de autossuperação, no qual se harmonizam os sentimentos, a razão e as aspirações. Enquanto o indivíduo na massa desaparece, aquele que é feliz se destaca, irradia poder, prazer, alegria. Pode não ter valores materiais que despertem ambições, mas são ricos de saúde moral, de paz, de equilíbrio. Os seus olhos têm brilho, a sua face movimenta os músculos, a sua é a expressão da vida, da conquista interna. Na massa, a pessoa está amorfa, patibular, morta. A perda do si, sem dúvida, é uma das muitas enfermidades dos transtornos modernos.